Uma boa tarde a todos. Hoje, dia 23 de novembro de 2023, às 18 horas e 18 minutos, a Comissão Permanente de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Capitão Renato, Professor Aquino e Irineu Roberto da Silva, vereador Beto, dará início à audiência pública para discutir o projeto de lei 2096-2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Registro para o exercício de 2024 e dá outras providências. Queria cumprimentar a todos que estão aqui presentes, funcionários da Prefeitura, o público presente, demais que nos assistem em casa. E passo a palavra ao professor Aquino para que dê início como relator da Comissão de Justiça e Redação. Boa tarde a todos. Quero aqui meus cumprimentos aos diretores do Executivo, né? Todos aqui, a maioria está aqui. Falta alguns, né? Mas tem representante. Cadê o representante da saúde? Cadê? Vem para cá, senta aqui dentro. Vem aqui. Os técnicos, funcionários que estão presentes aqui conosco. Uma boa tarde a todos. Agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Agradecer àqueles que estão nos acompanhando através da internet. Cumprimentar aqui as suas excelências, os vereadores, vereador Fábio Tatu, vereador Beto, vereador presente, o capitão Renato, e os demais vereadores que daqui a pouco estarão aqui também presentes, tá? Vou ser bem breve, né? Que é muito importante a discussão do orçamento. E nós vamos tirar um pouquinho de cada um dos senhores, né? Vamos tirar um pouquinho aqui para trazer para a Câmara, né? Coisa pouca. 100 mil de cada um, e já ajuda a Câmara bastante. Então, nós vamos devolver a palavra para o capitão, apenas dar boa-vinda a todos os senhores e as senhoras, tá? Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Beto para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui e vamos dar início aí, a continuidade a essa audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Hoje, para quem nos assiste em casa, estaremos falando sobre o orçamento da cidade. O orçamento é diferente da nossa conta de casa, a gente tem que fazer um planejamento muito bem feito, né? Cada centavo que sai da prefeitura, ele tem que estar dentro de um planejamento, dentro de uma ficha, né? Que se chama na unidade orçamentária. E é isso que a gente vai discutir hoje. Cada secretário vai ter a palavra para falar sobre o trabalho que vai fazer com o orçamento, sobre algum pedido especial. Depois que vem esse projeto para casa, nós, como vereadores, podemos fazer alterações nele, né? Essa aqui é a visão de prioridade do prefeito. Existe a visão de prioridades para os vereadores, assim como na casa de quem nos assiste também existe. Existe a prioridade de um e a prioridade do outro. Agora o orçamento veio para cá, é a vez dos vereadores analisarem e descobrirem qual que é a prioridade deles dentro do orçamento. Então, gostaria de passar a palavra inicialmente ao professor Otávio, se tiver alguma consideração sobre o projeto. Boa noite a todos, né, os vereadores, né, estão aqui, né, presidindo aqui a mesa, né, capitão Renato, Beto, Aquino, né, e aqueles que estão nos assistindo, agradecer aos diretores e os representantes, né, por prontamente atenderem aí a Fazenda e nos acompanhar, né, nessa discussão hoje do orçamento, né, lembrar que a Fazenda, né, a Prefeitura também fez a sua audiência, né, antes de mandar esse projeto, né, para a Câmara, né, pegamos todos os, né, tudo que foi aberto, né, conforme a lei de responsabilidade fiscal, né, seguiu-se, né, os trâmites normais aí do orçamento e considerou-se aquilo que realmente foi feito. Eu vou fazer algumas ponderações aqui, né, até para a população entender um pouco que esse ano, para nós fecharmos o orçamento, foi algo mais complicado, né, porque realmente
a despesa tem aumentado, e não só aqui em Registro, né, no Brasil inteiro. Quem tem acompanhado um pouco da política, principalmente orçamentária, né, os municípios têm tido bastante problemas, né, até mesmo com grandes déficits, né, tem atrasado, alguns municípios, inclusive, têm atrasado fornecedores, tem de certa forma, sofrido bastante, né, para fazer, inclusive, os serviços da prefeitura, né. No nosso caso, a gente, né, sempre tem um controle orçamentário, né, toda vez que bate o alerta lá, a gente conversa não só com o prefeito, com os diretores gerais, né, como fizemos esse ano, com os vereadores também, né, a gente sempre tem um diálogo muito aberto e transparente. Então, assim, o que foi entregue para a Câmara, de fato, foi um orçamento de muita luta, né, porque a despesa é alta, né, o cobertor, né, como todo mundo fala, é curto, né, todo mundo acredita, né, que a sua diretoria geral, né, ou os seus nichos, né, eleitorais são mais importantes, né, isso é normal, né, todo mundo tem que prezar pelo seu, só que a Fazenda, de certa forma, tem que tentar de maneira mais neutra possível, né, e justa, claro, com a anuência e com o aval do prefeito, né, tentar equilibrar, né, tanto aspectos técnicos como políticos. Tendo isso em vista, né, só para a gente ter uma noção, eu acho que vocês vão falar melhor sobre isso, né, nosso orçamento para o próximo ano, 2024, vai bater a casa aí dos 340.499.000, né? Então, a ideia é que, só para vocês terem uma ideia, desse valor que nós mandamos no projeto, 6.900.000 é para a Câmara, e os outros, 700, né, foi para a Câmara, e da OMSS, né, que é a nossa autarquia municipal, né, de previdência, foi em torno aí de 45.435 milhões, né? Então, para vocês terem ideia, a autarquia também, né, é uma despesa alta que a prefeitura tem, né? E um diferencial desse ano é a questão também do aporte, né? Até então pagávamos um aporte do déficit atuarial de 10,63%. Para o ano que vem, isso vai aumentar para 13,29%, e no outro ano ainda vai aumentar para 15,58%. O que isso quer dizer em números? Para o ano que vem, temos que dispendiar de recursos próprios, né, R$2.058.000 a mais para a OMSS, né, por conta do déficit que ela tem. Né, é um déficit que foi calculado em cima de empresas, né, que fazem esse processo, e no outro ano, mais 2 milhões, né, em cima disso, né. Então, tudo sai de fonte própria, né, da prefeitura. Um outro ponto a considerar do nosso orçamento são as emendas impositivas, que tivemos que separar também, né. Com a mudança da lei orgânica, saímos de 1,2% para 2%, né. Isso vai dar em torno aí de 4.798.000, né, cerca de 369.000 para cada vereador, né, que acredito que vai ser bem feito, né. Enfim, pelo menos hoje à tarde, né, os trabalhos foram bem legais, os projetos são bem legais, né. E por fim, né, para o executivo, né, podemos dizer, né, entre aspas, que sobrou, deixa eu pegar aqui o número, 287.965.000, né, que conta como fonte 1, fonte 2, que seria estadual, e fonte 5, federal, entre questões de fundos e seriam outras fontes aí. Desse recurso, só para vocês terem uma ideia, 60.706 vem da nossa arrecadação tributária, tá? IPTU, ISS e outras taxas, né? Então, 60.706.000. E de recursos, né, vinculados, né, de receitas constitucionais, né, FPM, ICMS, IPVA, imposto de renda, isso dá em torno aí de 124.805.000, tá? Somado esses recursos próprios, né, que chama de fonte 1, isso dá em torno de 185.511 milhões, né? Ou seja, é esse recurso que a gente está discutindo aqui, porque os outros já são descontados, né? Seja fonte 2 e fonte 5, que é federal e estadual, são recursos que já vêm para algo específico, né? Somente saúde, educação, né, tem os seus recursos específicos, assistência, né?
E tem outros pontos aqui que depois a gente pode se aprofundar, né? Só para vocês terem uma noção da nossa receita, né? E basicamente acho que esse era o ponto que eu tinha, né, para considerar, né? E é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor. Com a palavra, professor Aquino. Professor, desses 185 milhões do recurso próprio, o RH, quanto que é a porcentagem em cima disso aí? De RH, peraí, só deixa eu pegar aqui o... É 100 milhões, né? Só pegando o número certinho. Para ano que vem, de recurso fonte 1, significa que vai sair para folha de pagamento. Só que também tem folha de fonte 2 e fonte 5. Né? Mas só de fonte 1 que vai sair, desses 185, 100 milhões 377 mil. Né? Só que a nossa folha é maior porque vem outros recursos estaduais e federais para pagar também outras fontes. Por exemplo, eu lembrei agora, né, o piso da enfermagem. Né? Não conta aqui de fonte 1, mas vem de fonte 5, por exemplo, né, federal. Entre outros recursos. Né? Fundeb, né, tem a parte também que não entra, né, para fazer só um adendo aqui. Esse ano não chegou o que nós tínhamos previsto em 2022 para o Fundeb. Né? Tivemos aí um déficit de 3 milhões do Fundeb que não chegou, que nós estávamos prevendo, inclusive atualmente estamos tendo que suplementar a folha da educação porque não chegou o Fundeb, com recurso próprio. Né? Então, por isso que é o cuidado da Fazenda quando a gente fala de reenquadramentos. Né? Às vezes a gente conta com uma previsão que aconteceu esse ano, não chegou 3 milhões e alguma coisa, né, do Fundeb. Né? Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente discute, né, reenquadramentos e algo nesse sentido. Tá. Outra pergunta seria sobre o Fundeb. Está em torno de quanto? 37, 40? O Felipe ele vai detalhar aqui. O Fundeb está projetado 44 milhões e 700. Está projetado para o ano que vem. O ano que vem. Mas isso. a última informação que chegou? Jefferson, acho que está 30 e quanto? 37? Obrigado, professor. Só que a previsão desse ano era 40, né? 40. Professor, só tirar uma dúvida com o senhor. Quando eu vejo aqui no orçamento, independente da ficha, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, para eu saber qual que é o contrato, para qual finalidade, o que vai ser contratado, se já é um gasto permanente, se vai ser um gasto novo para aquele ano, eu vejo direto na secretaria ou eu vejo na Fazenda com o senhor? Na verdade, o ideal é ver na secretaria. Né? Direto na secretaria. Ou até mesmo, dependendo da situação, se tiver um representante aqui, você pode Sim. perguntar. Né? Uhum. Por quê? São contratos que pode ser mais de né? 3, 10. Né? Então, a gente não consegue ter essa informação de maneira detalhada, até para saber, inclusive, se o serviço está sendo bem feito ou não. A gente consegue até, assim, em termos técnicos, saber de empenhos e coisas nesse sentido. Né? Tanto é que quando a informação chega para nós. Mas do contrato, tempo e tal, melhor é perguntar para a diretoria. Então eu pego essa ficha, levo para o diretor e aí eu tenho o retorno da onde vai ser empenhado esse dinheiro. Sim, tem. Obrigado. Ele sabe o contrato, né? Quanto tempo tem, né? Provavelmente tem o gestor e o fiscal do contrato dentro da diretoria geral, enfim. Entendi. Obrigado. Vereador Tatu, presente na sessão, se quiser fazer suas considerações iniciais ou... Obrigado. Boa tarde, noite, todo mundo. Bom, acho que a gente tem um desafio muito grande, que tem muita demanda para pouco dinheiro, né? Tem muito desafio para a gente encontrar aí, eu não sei se a gente vai conseguir, para esse ano de 2024. A gente tem se debruçado aí nessa questão das emendas impositivas, mesmo aumentando, é muita coisa para fazer, tem muita ideia boa. Por exemplo, o orçamento participativo, tem um monte de ideia boa lá, mas a gente não consegue atender.
A gente queria atender tudo, a gente estava aqui à tarde se debatendo aqui para tentar atender as secretarias, atender as entidades, atender os pedidos que as pessoas fazem, e a gente não dá conta. Então a gente precisa olhar esse orçamento com calma, ver o que dá para fazer. Não dá para fazer muita loucura também, né? Tem que focar naquilo, tem que entrar numa linha de raciocínio junto, para ver o que é prioridade, e a partir daquilo que for prioridade a gente ir fazendo. Vai ser um ano cheio de limitações orçamentais, não pode esquecer. É ano político, ano eleitoral, então tem um monte de restrição, só que tem que manter a sustentabilidade da prefeitura até o final do ano, né? Até porque, independente de como vai ser, você precisa entregar um ciclo bem feito. Então, deixar essa dor de cabeça para vocês aí, eu vou participando daquilo que me cabe. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tatu. Noticiamos a presença do vereador Gerson, aqui presente também em nossa audiência. Passa a palavra ao diretor Adriano, nosso diretor de infraestrutura. Bom, boa noite a todos, né? Vereadores, diretores. Tá ligado? Tá. A diretoria de infraestrutura, né? Hoje cuida da manutenção e limpeza da cidade. A gente envolve varrição, envolve roçada, manutenção de estradas rurais. Hoje a gente tem toda essa parte rural aí de estradas rurais, né? Temos também parte de drenagem, a administração do cemitério também envolve a infraestrutura. E hoje a gente está tentando buscar, através desses orçamentos, a gente também tentar renovar um pouco nossos maquinários lá para tentar atender a todos os pedidos, né? Hoje a gente tem um déficit lá de máquinas até para poder fazer as manutenções constantes das estradas, né? Outra coisa que também está pesando para a gente também é o material para se jogar nas estradas, né? Hoje a gente tem um custo muito grande com brita, que hoje a gente não tem praticamente cascalheiros, né, para estar cascalhando as estradas, então o nosso custo é muito alto com britas. E a gente tem visto aí que os anos que passou, a gente conseguiu até atender. A gente não está tendo tem algumas reclamações de estradas, mas a gente procura manter a manutenção em ordem. Bom, a princípio seria mais isso, né? A gente tem alguns contratos que também estão nas nossas secretarias, que são locações de máquinas, varrição e limpeza, né? Roçadas. Esses são os contratos aí que a gente faz a gestão lá até para manter a cidade em ordem, tá? Qual é o orçamento do senhor, diretor? O senhor sabe? Hoje a gente está em... Quer falar aí? Uhum. O orçamento da infraestrutura é 14.436.000. Desse de RH tem? 4 Folha milhões. de pagamento, tio Sol, dá uma olhada. Folha de pagamento, 5.956.000. Obrigado. Só repete, por favor, qual que é o valor do orçamento? 14 milhões? 14 milhões e 5 milhões de... 14.436.000 e de folha de pagamento 5.956.000. Obrigado. Tá, a princípio seria mais isso daí. Acho que, como diz, a gente tenta aí, vamos ver se dá para aumentar até esse orçamento, que na verdade é pouco ainda para a gente, para o que a gente tem para fazer. É isso, muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao nosso diretor de esporte, Júnior. Se tiver alguma consideração, por gentileza.
Boa noite a todos. Estamos com, hoje a nossa folha, nosso orçamento é de 4.117, 12.236 para a folha de pagamento, né? 188 para 4 milhões, isso. Então, estamos recebendo vários equipamentos, depois a gente precisa manutenção, descentralizar, tentar trazer novas atividades para a cidade de registro, novas modalidades, e tudo isso é custo, né? A gente vai ter que, estamos tentando através de emendas impositivas, fazer algumas ações, modalidades, o próprio capitão, o Beto, a gente tem conversado, descentralizar, levar atividades para os bairros, precisa de melhorias para todos os espaços. O capitão nos acompanha, sabe que o judô a gente precisa de novos espaços e equipamentos, então vamos tentando trabalhar com o que a gente tem aí, correndo atrás de emendas e de outros meios de poder realizar todas as ações aí. Muito obrigado, Adriano. A gente vê que o orçamento está apertado, né? Bastante, capitão. Opa. Não, foi o áudio do... muito obrigado, nosso diretor. Passa a palavra ao diretor Gugu, nosso diretor de planejamento. Bom, boa noite a todos. Nossa secretaria, como sempre, é uma secretaria, eu falo que é um pouco diferenciada, porque a gente acaba trabalhando com o dinheiro dos outros, né? Nossos maiores valores aqui hoje, dentro dos contratos da nossa secretaria, são da empresa ao qual faz a parte de plano e altimetria, que é a Biofire, e o resto dos valores são basicamente os valores de emenda estaduais e as federais. Então, se vocês olharem na nossa ficha, o valor Gugu, você poderia voltar, por gentileza, os valores da sua secretaria? Então, eu falo que, na verdade, a nossa secretaria é um pouco diferenciada porque a gente trabalha com o dinheiro dos outros, né? Sim. Um dos orçamentos maiores que a gente tem de empresa mesmo na nossa secretaria é a da empresa que faz a parte de plano e altimétrica, que é a Biofire. Talvez seja um dos nossos maiores contratos. Eu tenho até o valor dela aqui, sai 643 mil por ano. Tirando isso, os nossos maiores valores são das emendas aí, tanto os federais quanto os estaduais. Então, se olhar na nossa ficha, tem lá de recurso de emenda estadual quase que 8 milhões. Mas não significa que a gente tenha os 8 milhões, né? Isso é um valor que a gente prevê que vai receber através das emendas que os senhores conseguem trazer para a gente. Né? Já de recurso federal é um pouco menor, 4 milhões e 700 e pouco. Então, assim, esse ano, particularmente, a gente esse ano, basicamente, a gente conseguiu fechar o ano com todas as nossas contas pagas, né? Graças a Deus. Não faltou deixar ninguém de fora, e ainda sobrou um pequeno recurso. Não é muito, mas sobrou. Então, eu acho que as nossas contas estão equilibradas e a gente vem trabalhando aí dentro do que possível com o que a gente previu fazer durante o ano. Com a palavra, a vereadora Aquino. Gugu, eu só queria saber o seguinte, se o recurso, você trabalha com recurso próprio também lá, né? Recurso próprio e as emendas, né? Do recurso próprio, você tem um total de quanto lá? Recurso próprio que você fala para contrapartida? Não, recurso próprio. Você não tem o RH que sai de lá também? Mas aí tem um monte de recurso próprio, mas é dividido em várias categorias. Aí para saber qual que você quer especificamente. O geral. Eu vou ter que passar, por exemplo, ó. Eu tenho uma ficha aqui que é... Gugu, o Felipe vai pegar o geral aqui. Pega o geral? Acho que é mais fácil. Porque eu vou ter que somar. O meu tá tudo separado. Você vai ter que fazer conta de cabeça aí.
Você só não fale muito alto, senão o esporte vai ficar bravo. Não vai ficar bravo, hein? Também. É que estamos com o arquivo da LOA aqui. Então são 260 páginas. Estamos olhando aqui. Só um momento. É que a gente tem um geralzão, né? Agora separado. Porque fonte 1 geralzão 185 milhões. Né? Não, agora, no geral, né? Agora por secretaria, a gente vai ter que dar uma olhada aqui. É igual o esporte. O esporte, por exemplo, tem 4 milhões. Tem 2 milhões de folha de pagamento. Já está pedindo socorro lá. Qual que é esse aqui, ó? 600 mil? Não dá o total. Do Adriano é 14, trabalha com 8 milhões praticamente, né? 8 milhões. Não é fácil não, o ano todo. Nós aqui com a emenda impositiva ficamos quebrando cabeça. Para que mandar para cá, mandar para lá, e não dá. Não dá para atender todo mundo. Aqui o relatório aqui ele não dá esse subtotal, a gente tem que fazer um cálculo. Depois você passa, então. Sim, depois sim. ele passa, senão a gente vai ocupar o tempo aqui. Sim. Você quer continuar? Ou, se não for continuar, o presidente passa para outro. Depois nós voltamos em você. Aqui não. Depois eu passo para você. Isso. Mas assim, só um exemplo que talvez seja um valor que para nós no momento seja mais importante. Por exemplo, quando a gente fala em contrapartida, na minha diretoria, vocês às vezes falam, tem a questão da contrapartida, né? Sim. Até no caso da obra que o Beto, por exemplo, o Gerson fizeram lá, e a prefeitura completa com alguma coisa. Nesse valor a gente tem até 800 mil na ficha de contrapartida para a obra. Então, todas as obras do município, no geral, né? No geral, tudo. Então eu tenho até 800 mil para dar contrapartida. Vamos supor que fez uma rua lá, vocês indicaram uma rua de 100 mil e ela, no geral, ela custa 300. A prefeitura vai entrar com 200 de contrapartida. Esse 200 sai dessa minha, da carteira de 800 mil. A folha de pagamento aqui que eu vejo é 3 milhões e 750 mil, é isso? 2.610, folha de pagamento. 2.610.000. Vencimentos e vantagens fixas de pessoal. A ficha 447, não é essa? 3 milhões e 750? Não tenho o número da ficha aqui, vereador. Vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, aqui eu tenho 2 milhões e 14 mil. O senhor tem, professor Otávio? Tá vendo? Tá. Então, enquanto o professor Otávio vê, Gugu, só... Então, essa ficha, quando a gente fala em contrapartida, existem emendas que são obrigatórias a contrapartida, ou não? Dependendo da emenda, às vezes tem uma porcentagem que é obrigada a gente... Que é obrigatória, né? Às vezes a porcentagem é pequena. Uhum. Ultimamente, a gente tem trabalhado sempre no justo. Então, uma obra de 500 mil, a gente faz um orçamento ali 490, 510 mil, para não correr o risco da gente não realizar a obra, a licitação no prazo de 6 meses, aí tem que atualizar a planilha, e aí esses 490, 510, acaba virando 600. Uhum. Então, lá no começo da gestão, no início, a gente pegou um pouco essa... como é que fala? Essa prática. Essa prática, então a gente trabalha sempre no limite e corre, é lógico, né, para justamente a gente não ter que ficar, porque a gente entende que se demorar e a gente ter que atualizar a planilha, entre aspas, é um dinheiro que você está pagando para a empresa realizar um serviço por conta das planilhas mesmo que nós somos obrigados a cumprir, né? Então, o dinheiro, de certa forma falando, é um dinheiro que a gente acaba perdendo, né? Sim. Professor Otávio? A folha é 2.201, né? Qual que você viu aí? 2.610. Eu vi vencimentos e vantagens fixas pessoal. A ficha 447. Está na página 204 da Lua. Isso é infraestrutura. É outra secretaria. Outra diretoria geral. Infraestrutura, por isso que está dando errado.
trânsito, planejamento. 1.710.000, é isso? É. 2.610, né? É. Aqui tá 1. É a ficha 370? Eu não tenho o número da ficha aqui, né? Mas deve ser essa daí. O professor Otávio vai ver aqui. É 1.710. 1.710, né? 1.710.000. Vai somando com outras ações, indenizações, obrigações, aportes, enfim. Obrigações patronais, todas essas coisas aí dá 2 e alguma Já vai coisa. somar. Tá. A dívida aqui, ó. 2.201. Não sei o que é. O total, esse total da unidade executora, professor Otávio, isso aqui é o total que está previsto para a diretoria investir? Na verdade, o total da unidade executora é a somatória de tudo que eles têm dentro daquela unidade. Que envolve folha, contrapartida que o Gugu colocou. Então, por que eu estou perguntando isso? Então, a gente vê que aqui 21.800.000, folha de pagamento 2 milhões. Sim, então, só que aí esses 21 milhões não significa que, igual o Google falou, que é fonte só própria. Sim. Provavelmente parte dela é fonte 2, fonte 5, que ele tem que prever a vinda, né, desses recursos. Né? Pode explicar. Tem, capitão, você tem falou... um pouquinho de fonte 2, fonte 5 e fonte 7. Você falou 20 milhões, né? Se for pegar só de recurso estadual, já dá 8 milhões. Se pegar recurso federal, já dá mais 5 milhões. Se a gente pegar o controle de dívida, que é o financiamento que foi realizado na gestão passada, dá mais 4 milhões e 500 mil. Acabou. Já vai para subir um montão. Uhum. Sim. Obrigado, professor. Mais alguma coisa? O Felipe vai explicar. Não, justamente a fonte 2 e fonte 5 que eu ia falar, né? Porque o que acontece? Se não tiver essa dotação prevista, demora mais ainda para poder fazer todo o trâmite de licitação, aí tem que pedir remanejamento, aí pode até perder algum recurso, que seria porque fonte 2 e fonte 5 não é que nem a fonte 1 que possa ser repassado, tem um prazo. Então, assim, destinado esse valor para caso vier recurso de fora não ser perdido, entendeu? Então tem que ter esse volume para poder fazer as obras que estão... Sim. Me corrija se eu estiver errado, Gugu, mas só para explicar para quem nos assiste. Por exemplo, os vereadores ou o prefeito, todo mundo que vai até os deputados e pede a tal da emenda parlamentar. O deputado mandou a emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar ela vai ter que entrar numa ficha, certo? Essa ficha, que é onde ela vai poder ser gasta, para ela existir, ela tem que ser criada pela Câmara ou já está aqui no orçamento. Se não tiver essa ficha, vai entrar a emenda parlamentar, vai ter que criar um projeto de lei que vai vir para casa, vai ser criada a ficha, para depois poder fazer a licitação. É isso que você está querendo dizer? É isso mesmo. Porque, assim, se for um repasse normal constitucional, ela entra como fonte 1. Tanto que a fonte 1 é 185 milhões, só que 120, o que nós arrecadamos aqui, que é próprio do município, que o município é um valor bem menor. Uhum. Essas constitucionais, ela é considerada fonte 1. A fonte 2 e fonte 5 é justamente as transferências voluntárias, ou seja, o Estado de São Paulo e o Federal, né, a União, eles não têm a obrigação de passar. Tanto que essas emendas que eles não têm a obrigação, ou seja, é feito ali um convênio, né, um termo, para poder repassar com um objeto específico. E se não tiver essa ficha, aí tem que fazer o crédito especial, que é o pedido para a Câmara para poder solicitar essa criação de ficha. Entendi. Por favor, com a palavra, professor. Gugu, só uma dúvida em relação a qual que essa empresa de 640 mil é mensal, né? Não, anual. É anual? É anual. Em média, 500 mil por ano. Essa empresa, ela executa o quê? É todo o trabalho de plano e altimétrico. Toda praticamente obra que a prefeitura vai fazer, ela precisa do levantamento topográfico. Até para a gente conferir, para saber o quanto que a gente vai fazer de obra para poder mensurar. Né? Qualquer diretoria que pede qualquer tipo de informação de terreno, de obra, de limpeza, de vala, qualquer coisa que seja, a gente tem praticamente hoje
pelo que eu estava levantando nos nossos arquivos, acho que quase 90% do município, levantamento topográfico do município. Alguma coisa específica ou outra que a gente acaba pedindo para a empresa fazer. Ela é terceirizada hoje. Essa empresa é terceirizada. E esse pagamento é registro de preço? Você paga pelo serviço realizado ou é uma contratação fixa todo mês? É mensal. A gente paga mensal. por mês. Paga mensal e quando precisa vai usar a empresa? Porque a gente paga, vamos supor, lá na nossa diretoria, fica o cadista, por exemplo. Então, são dois, agora a gente tem 2 cadistas. Então, a gente paga a empresa e a empresa paga os 2 funcionários que estão lá. Né? E dentro do contrato tem o veículo, tem o equipamento deles, tudo é da parte da empresa. Computador, a plotter, tudo E esse mais. valor aqui de 643, ele está justo ou é um valor que está sobrando para Então, para em uma média, renovação, acho que para uma 500, nova né? licitação? Tá. Então, a Shelly está me passando aqui que da empresa são 500 mil, em torno de 500 mil. Essa diferença é de outros serviços que a secretaria possa estar utilizando. Fica essa gordura aí. Que aí usa a mesma ficha. Pagamento do sistema de um DOC, correio, cartório, etc. Mas aqui dentro, esse 643, ele está justo. Isso aqui é o que vai ser, o que vai ser gasto. Entendi. Mais alguma consideração, Gugu? A princípio só, depois se vocês tiverem dúvidas, até depois da audiência, se puder, a gente vai detalhando. Vem lá para cá agora. Assistência. Assistência, ela vem lá para cá. Fechando. Passa a palavra à nossa diretora de assistência. Por favor, professora. As considerações da senhora. Ela não é da saúde? Menina, ela não é da saúde? Aquela lá? Que está junto. Tem que apertar o botãozinho e fica verde, professora. Tá verde. Aí. Boa noite a todos. Saúde a carne. Vou começar falando dos nossos equipamentos, né, serviços prestados pela secretaria, né. Lá hoje nós temos 6 CRAs, né, pela diretoria básica. Nós temos o CCI, todos em funcionamento, né? Verba, a gente sabe que é curta e vai continuar curta, pelo que nós estamos vendo. Na básica, nós temos a Casa Lar, CDI, da especial, né? O CDI, a Casa Lar, o abrigo, né? Que nós somos, né, desde o inverno solidário, nós estamos, né, tocando um abrigo e estamos assim tentando fazer o melhor possível dentro das condições, né, que nós temos e caminhando para melhorar cada vez mais, porque o lema meu é que eu falei, é qualidade de vida para todos, né? Os montantes, né, que você quiser perguntar sobre o nosso orçamento, nós vamos estar passando. Faça pergunta, capitão. Com a palavra, o vereador professor Aquino. Nós vamos começar a perguntar, tá? Sim. O objetivo é mandar mais dinheiro, tá? Não é tirar de lá, lá precisa bastante, né? Depende de quanto. Qual o orçamento que a senhora trabalha lá? Qual o orçamento? Orçamento, do recurso próprio. Recurso próprio? A gente tem um geral, né? O geral é 17.410.000. 17 milhões? A gente não consegue pegar o próprio, porque nosso relatório aqui vai precisar fazer um filtro depois. Lá está incluído as emendas, então? Só da diretoria de assistência, todas as fontes, né? É 11.377.000 só da assistência. Aí tem os fundos também. Tem vários fundos, né? Fundo Municipal de Assistência, Fundo Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente. O RH? Folha de pagamento, 8 milhões
8 94. milhões? 8 milhões e 94. Então trabalha com o que lá? Não, praticamente bem pouquinho. Tá bom, obrigado, viu? Essa é só dos efetivos. Situação, né? Obrigado. Só dos efetivos, que frente de trabalho mais 2 milhões 454. Isso. A frente de trabalho entra na contratação por tempo determinado? Não, Não. isso. Tá como atividade 2288, trabalho, renda e inclusão produtiva, né? Isso. E quem que é a contratação por tempo determinado? É esse concurso que teve? O processo seletivo? seletivo. Aí entra nesses 811 mil aqui. Isso. Uma pergunta para o professor Otávio, se puder. Toda vez que a gente vê material de consumo aqui, é uma ficha diferente, dependendo de qual contrato com pessoa jurídica, certo? Não, na Não verdade, é uma ficha só para todo o material de consumo. Na verdade, para cada secretaria tem uma ficha diferente, né, de material de consumo. Porque é referente àquela diretoria geral, né? Não, mas, por exemplo, a gente tem um contrato aqui de 9 mil, outros serviços, terceiros, pessoa jurídica, da pasta da professora. Aí está aqui, material de consumo, a ficha 165. Aí tem um outro contrato determinado por outro serviço, pessoa jurídica. Já é outro material de consumo. Já é outra ficha. Qual seria a ficha? Só para poder... Por exemplo, você pega a 177, deixa eu ver outra fonte 1 aqui, que é aquela de fonte 6. Só um pouquinho, Bruno. Tem material de consumo, é material de consumo, serviço é serviço. Eu sei São disso. despesas. É que eu tô falando a ficha do material de consumo. É que tem várias fichas de material de consumo. Essa que é a minha dúvida. Por que são várias? Pode ser recursos diferentes. 177 e outra? Não, só para poder Tem manutenção do CRAS, manutenção do CREAS, manutenção... Então, era essa a minha pergunta. Para cada finalidade é uma ficha diferente de material de consumo. Você respondeu a minha pergunta. Não, beleza. Por favor, presidente. A frente de trabalho estavam com 60, foi para 100, está com 100? É isso? Tem como chegar a 150, professor? Tirar um recurso aí, mano. Não tem? Tem um jeito? Rita, quanto que é só de frente de trabalho? 2 milhões e... A frente de trabalho qual que é aqui? Aonde que entra? Ele entra separado? O orçamento está separado 1 milhão e 400. 1 milhão e 400. Sem marmita, só, né? sem a marmita, sem a refeição. Com a refeição é 300 mil, né? A mais, né? Uns 300 mil. Então, para aumentar 1 milhão e 300, né? 1 milhão e 200, que é 1 milhão e 400. Aí, para aumentar mais 50, seria mais metade desse valor, né? Seria mais ou menos 700 mil. E de onde tiramos, professor? Tem ideia aí? Mas aí, no caso, tem um detalhe, né? Não tem na lei, né? Tem que alterar a lei. Não tem... A lei é até 100? É. Nós vamos aumentar aqui na Câmara, podemos, né, Cartão? Sim. Mas próximo ano, tá? Vou deixar vocês tranquilos esse ano, hein? Obrigado. Hein? Mais alguma consideração, nossa diretora de assistência? Professora, mais alguma consideração? Alguma coisa? Tatu, Beto, alguma pergunta? Ok. Passamos a palavra ao nosso diretor de educação, professor Luciano. Boa noite a todos. Fazendo um resumo, né, das anotações que o Jefferson e o Walter aí estão acompanhando e passando, uma fotografia da educação que é para o ano que vem, no contexto, né, que a gente tem hoje, né, de 5.800 alunos, né, mais de 960 funcionários, com toda a estrutura que a gente está trabalhando e com aquilo que é previsto e necessário, né? Nós temos um total de orçamento previsto de 94 milhões. Desses 94, falar arredondado aqui, 10% no administrativo, que dá 9 milhões e 400, 40%, 37.600, né, para o fundamental, 50%, 47 milhões para o infantil. Projeção de folha de pagamento, 66 milhões para o ano que vem. Transporte escolar, 12 milhões, alimentação escolar, cerca de 3 milhões, serviços de manutenção, telefone, água, luz, internet, roçada, instalações diversas, 5 milhões,
Materiais consumo, material escolar, higiene, limpeza, fralda, manutenção, combustível de frota, em torno de 5 milhões. Nesse contexto, a gente já tem aí 92 milhões e 200, mais ou menos, mais 30% de aumento de energia elétrica, praticamente, por conta, né, do uso de aparelhos aí de ar-condicionado, da previsão que a gente tem. Existe até a pretensão de um estudo, né, para a parte de energia solar, para que a gente consiga reduzir isso, né, no decorrer do tempo e consiga ter um ganho com isso, né, futuramente, sem contar com os reajustes anuais aí que provavelmente virão, né, nas contas e que a gente ainda não está, que seria aí em torno de, vamos arredondar para baixo, né, de 5%, o que já pularia dos 92 e 200 para mais de 94. Então, só por aí a gente já vê que a conta já não fecharia, né? Fora isso, a gente tem uma queda do QESE, que está prevista aí para todos os municípios, aí em torno de 50%. A gente tem uma perda de 2 milhões e 500 mil, mais ou menos. E o QESE é um dinheiro que é imprescindível para a sustentabilidade da educação. A gente conta muito, né, com esse recurso, né? A grosso modo, fora isso, né, toda essa fotografia, a gente tem as necessidades da educação que já estão correndo esse ano aqui, que já são necessidades já de anos anteriores, inclusive, né, que são os AVCBs, uma exigência, né, dos órgãos de controle, né, Tribunal de Contas, Ministério Público. A gente estima, através do levantamento aí do pessoal do planejamento, em torno de 3 milhões para que a gente possa atender todas as unidades com AVCB, tudo direitinho, de acordo com aquilo que é exigido, né, por lei, de acordo com as normas regulamentares. Ampliação de creche, para que a gente possa tirar da espera a quantidade de crianças que a gente tem hoje. A gente tem uma estimativa aí em torno de 4 milhões que seriam necessários, né, para ampliação, né, de creche. Desses, a gente até já está prevendo um investimento aí em torno de 2 milhões para que a gente consiga solucionar uma grande parte desse problema. Reforma básica, né, dos prédios, mais em torno de uns 4 milhões. E o que seria necessário hoje para que a gente tivesse uma adequação melhor da educação em termos de tecnologia, em torno de 3 milhões. Por aí, o que falta na educação para que a gente pudesse deixar do jeito que a gente gostaria que ela ficasse, seria em torno de 14 milhões, fora a conta que a gente já tem, né, dos 94 previsto para o ano que vem. Então, ou seja, nós necessitaríamos aí em torno aí de 108 milhões, né, para a educação, para a gente conseguisse realizar tudo que a gente pretende. Não estou contando aqui ainda com a despesa, logicamente, de pessoal, porque se eu faço uma ampliação, eu preciso de mais gente para cuidar, né, da criança, porque eu posso ter um número maior, inclusive, de matrícula. Isso daí pode reverter em crédito depois, mas só que é no ano seguinte, porque todo o levantamento ele vem com base no censo escolar, que é no ano anterior. Tá? Luciano, vou fazer uma pergunta para você. Esse programa Comer Bem, Merenda Escola, o que está dentro desse programa? É a compra do alimento? É a própria vai entregar a merenda para a criança na escola? Eu acho que entra nesse contexto todo, desde da aquisição até a parte de entrega, dos custos de entrega que tem, porque tem a distribuição, isso aí é tudo feito, né, na unidade escolar. Mas do programa em si, quando a gente fala do Comer Bem, a gente envolve ali tudo aquilo que é gasto, né, na educação em termos de alimentação. Então, tudo aquilo que a gente adquire, né, para a educação, que vai ser utilizado na escola, né, para a execução de alimentação escolar. Passo a palavra para o professor Aquino. Diretor Luciano, então tem um orçamento de 94 milhões. Uhum. Esse orçamento ele é recurso próprio e o federal e estadual junto? Isso já está tudo junto, englobado, né, contando com o Fundeb. Aí nós temos 66 milhões que é de RH. Isso, de folha. Isso. Previsto. Uhum. Então, para reformar as escolas, o que sobra? Dentro dessa diferença, né, que existe de um contexto, de uma conta para outra, né, foi o que eu coloquei no final. Ainda é necessário para a reforma das escolas cerca de 4 milhões. Né, com tudo aquilo que a gente colocou, transporte, alimentação, serviços de manutenção, que é no dia a dia, né, materiais, a gente já chegou na conta dos 92 e 200 sem o aumento previsto aí de energia, digamos, por conta
do acréscimo, né, de utilização dos aparelhos, né? Esse 12 milhões é de transporte. Esse 12 é o estimado que a gente tem, essa estimativa de transporte, né, para o ano de 2024. Aí nós temos 10 milhões, 5 milhões, 3 alimentação, mais outros que são 5, em torno de 8 milhões. Um total aqui de... a folha praticamente aqui vai tudo, né? Bem puxado, assim, a questão da folha nossa, acho que é o maior aperto que a gente tem na educação, é um peso muito grande, né? Tanto é que na última conversa que nós tivemos com a comissão, né, de professores, nós colocamos a necessidade urgente de uma reformulação, né, do quadro, né, de faixa, nível, para aqueles que vão acessar, que serão nomeados, né, através de um próximo concurso para a educação, para que eles não pesem ainda mais nesse contexto que a gente já tem hoje, essa estrutura, né, que a gente tem do quadro da educação, como de evolução funcional, tudo isso está de uma forma muito estranguladora assim, para a educação. Então é necessário, urgente, né? Inclusive na nossa conversa, nós encaminharemos aqui para a Câmara futuramente um pedido de uma necessidade de uma reformulação desse quadro para que a gente não corra o risco, de repente, daqui a alguns anos, a gente ter até dificuldades em pagamento, né, com relação à folha da educação por conta desse peso. Numa visão aqui, do jeito que vai indo aqui, logo vai estar complicado isso aqui. Exatamente. Porque a evolução funcional, são muitos funcionários aqui, né? Eu vejo. Tem uma projeção de reajuste dos funcionários, dos professores? Não, em princípio, o que a gente tem é o RGA, aquilo que tem da própria administração, né, da gestão, previsto inicialmente, mas de acordo com aquilo que é solicitado e aquilo que a gente pode fazer, está inviável, por enquanto, essa perspectiva, né, de aumento, fora aquilo que já esteja previsto, né, digamos, além, né, do que está previsto, é difícil a gente imaginar por conta da realidade da educação, né, que a gente tem hoje. Eu não sei se é o professor Otávio que pode falar isso, mas tem alguma projeção do reajuste dos funcionários já estipulado aí? Tem. Tem? Bastante? Deixou acima de 10? Olha lá, o pessoal todo tem interesse. 0,10. Eu estou brincando. Só pega essa parte da gravação. Sim. A projeção é em cima da inflação. Quando foi em cima da inflação do momento que foi enviado para a Câmara, em setembro, né, que era de 5,53, né? Inflação mais PIB, né? 5,53, né? 5,20, né? Da LDO que era 5,53. Só que já em outubro baixou para 3,8 a inflação, né? Mas o que está no projeto aí está 5,20, né? Que é a inflação mais PIB. O Felipe vai explicar a projeção. É que assim, a projeção da LOA sempre é feita pela base da inflação mais PIB. Só que temos um problema de legislação, porque no período eleitoral só pode ser feito a inflação. Então, assim, então nós temos que esperar como que vai ficar a inflação para poder saber se pode ser 3,80, 4, 5, depende da inflação para poder fechar, para poder ter aquele limite legal, né, para poder dar o aumento. Que o que se considera ano que vem? Se der mais que a inflação, é como se fosse reenquadramento. E não pode, né? Só que aí tem que ver certinho onde que está a regra, o prazo, tudo isso daí. Mas está previsto. Está previsto. Está previsto. Professor, só para a gente ter uma ideia de valores, não sei se você sabe, até se eu estou te pegando desprevenido. Mas o que a gente previa que chegaria, pensando no total, independente da pasta, se é saúde, educação, que seria repasse do governo federal e não veio esse repasse. O senhor tem uma ideia do valor? Olha, a gente tem no geral, né? Acho que talvez, não sei se a Carla ou mesmo o Luciano tem. Acho que o Luciano tem, inclusive, em relação ao Fundeb, né? Que foi 3 milhões alguma coisa que não veio. Né? Mas em relação no geral de ICMS, veio a menos líquido até, chegou a ver, 6 milhões?
Foi 7 milhões. Mas, 7. assim, do total geral, com a fonte 1, dava 14 milhões. De fonte 1, deu por volta de 3 milhões. Então, se você pegar as outras fontes, vai dar 11 milhões a menos do que estava projetado. 11 milhões a menos do que estava projetado, que era das outras fontes. Que seria repasse do governo federal. Isso. Que é fonte 7, governo federal? Fonte 2 e 5. 2 é o estadual. Que não chegou, mas o que não veio mais, acho que foi federal, né? É federal que não veio mais. Porque teve muito... assim, principalmente das outras fontes, o que não veio das transferências, que é de fonte 1, que impacta mais o município. Porque teve isenções que foram dadas, aqueles benefícios. Então, assim, ICMS, em torno de 7, né? Só que, assim, o que nos ajudou foi, de fato, uma melhora aí em termos de arrecadação do ISS no município, né? A gente andou meio que modernizando algumas coisas na tributação, né? Um pouco de recuperação de dívida ativa, né? Agora a anistia, né? Então isso vai nos ajudando. E o PVA também acabou vendo um pouco mais em termos de fonte 1, né? Mas ainda estamos em déficit. Entendi. Luciano, vou fazer uma pergunta, não sei se você saberia responder agora aqui, mas o programa Comer Bem, que é um dos maiores gastos dos investimentos da educação, ele está separado em 2 fichas aqui, né? Você sabe o porquê? É uma ficha de 1.400.000 e uma ficha de 1.900.000. Acho que é por causa de destinação de recurso, alguma coisa, né? Nessa divisão, né? Da fonte. Fonte 1 e fonte 5. de recurso, Tá. O primeiro aqui está fonte 1, material de consumo, fonte 1. Isso. E o fonte 5. Federal. Estadual não tem. Não. Obrigado. Mais alguma pergunta? Tatu? Beto? Cláudio. Passo a palavra ao diretor Cláudio, nosso diretor de trânsito. Boa noite a todos. Bem, vou fazer um resumo aqui em 2 setores. Nós temos nós recebemos recurso da fonte 1, ou seja, a fonte específica, fonte 1, né? E nós também temos o recurso de fonte específica, né? Então, o recurso de fonte 1 direto, né, que nós temos, eu fiz um cálculo aqui, são aproximadamente 5.495.000. Depois o Felipe me corrige se eu errei a conta aqui, fiz na hora aqui, tá? Então, desses 5.495.000, nós gastamos 4.070.000 somente com a questão do subsídio do transporte público, tá? Então, é um valor alto que a gente paga, né, hoje. Só para explicar para o público que está nos assistindo também, os senhores vereadores já têm a ciência, né? Então, hoje a atual passagem está em 3,80 urbano, 5,10 rural, tá? Então, quer dizer, o subsídio é feito para pagar esse complemento do custo do transporte público. Então, se nós tivéssemos que atualizar a passagem hoje ao preço atual, nós iríamos estar passando de R$ 8,00 para R$ 9,00 a passagem, né? Então, resumindo, por ano, há uma estimativa para o ano que vem de 4.070.000 somente para o subsídio do transporte público. Então, aí desses 5.495.000, tirou-se a questão do subsídio. Nós temos 1.111.000, que é da folha de pagamento da secretaria. Aí sobra 274.000 de recurso para que eu faça a operação do restante da secretaria. Está dentro, né? Então sobra muito pouco para mim fazer isso, né? Aqui Aí nós temos a questão do recurso específico, de fonte específica, que são aqueles recursos oriundos de multas de trânsito, das multas da Zona Azul, do recurso da Zona Azul, de recursos de taxas, tá? E de recursos oriundos do licenciamento. Então, somando tudo esses recursos, há uma previsão de 3.950.000 para o ano que vem. Então, com esse recurso, na realidade, é que praticamente a secretaria trabalha, tá? É com esse recurso que nós vamos comprar material de consumo, que é placas, tinta, material específico para sinalização, por exemplo. É com esse recurso que nós vamos construir os quebra-mola. É com esse recurso que a gente vai melhora a sinalização de trânsito, né? É com esse recurso que nós pretendemos, para o ano que vem, fazer
temos uns projetos para melhorar a segurança do pedestre, ou seja, ampliações de calçadas, balizadores, né? Então, com esse recurso que nós vamos trabalhar, né? Porque o recurso de fonte 1 específica ele está bem limitado, né? O Felipe cortou tudo que nós tinha lá, sabe? Né? Então, mas o grande problema, o maior custo, né? A gente entende, o maior custo é a questão do subsídio do transporte público. Então, com esse recurso também da fonte, de fonte específica aí, nós já iniciamos um processo que vai se iniciar, iniciamos o processo agora para dar início em janeiro, que é um novo estudo para a questão do transporte público, a ampliação das rotas, a ideia do prefeito de colocar vans para atender aqueles bairros rurais onde o ônibus hoje não chega, né? E muitos locais é até inviável que o ônibus vá até o local devido ao tamanho, né? Então, com esse recurso, no começo do ano, a gente já está fazendo um projeto para uma nova licitação também, né? Tá? Em síntese, é isso, né? E aí aqui estamos, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, né? Se tiver algum questionamento que aumente nossos recursos também, né, Otávio, seria bem-vindo, né? Passo a palavra ao professor Aquino. Agora eu estou entendendo porque eu sempre me perguntava o seguinte, no ex-prefeito, o senhor Gilson, a cidade era tudo pintado. E aí eu falei, por que não pintam agora? Acabou a tinta, o que mudou? Mas é o subsídio, né, do transporte, os 4 milhões que é pago para não aumentar a passagem da população. Isso, é um valor alto, vereador. Esse governo está fazendo isso, né? Então, agora, eu tinha essa dúvida, viu? Inclusive, eu ia procurar para tirar essa dúvida minha. Mas agora eu estou vendo que é o transporte, está sendo pago, o dinheiro sai do trânsito, né? E o dinheiro é muito pouco para se trabalhar numa cidade grande como registro, com esse valor. Né? Muita gente, vereador, muita gente não tem noção, né? O secretário, o diretor Adriano sofre muito com isso. Hoje nós temos dentro do município 200 quilômetros de rua pavimentada. Parece pouco, né? Quem não tem noção, mas para você, no caso do diretor Adriano, a limpeza, a questão das pinturas das guias, a questão da sinalização, né? E a cidade está crescendo e é o recurso cada vez menor, né? Obrigado, viu, diretor? Sobre quando que vence o contrato do transporte? Quando que vai ser renovada a empresa? O contrato ele vence, se não me engano, em novembro. Então, nós temos que fazer o estudo agora em janeiro. Novembro do ano que vem. Novembro do ano que vem, fazer o estudo. Esse estudo ele vai ser no seguinte sentido. Quanto custará para a prefeitura a renovação do atual? Quanto custará para a prefeitura um novo contrato com uma nova empresa, uma nova licitação, pode ser a mesma empresa ou outra, tá? E quanto vai custar essa questão da zona rural diferenciada? Porque, pessoal, a gente vai ter que fazer um estudo para os ônibus e um estudo para as vans. Então, quanto vai custar tudo isso aí? Quem que vai fazer esse estudo? A gente vai contratar uma empresa, vai abrir uma licitação, vai se apresentar as empresas. A última que fez foi a FIP, né? Então, essa era a minha próxima pergunta. Não tá na previsão aqui ainda. Não. O recurso está dentro. Nós estamos com o recurso aqui dentro já. Previsto esse recurso, o recurso para a licitação da contratação da empresa que vai fazer o estudo. O estudo da FIP que foi feito no passado já não é mais a realidade? Não é mais. Ou ele foi feito com outra finalidade, com outro viés? Não, para uma nova licitação, como ele vai vencer, nós temos que fazer o estudo. Um estudo, se compensa a prefeitura fazer a renovação, quanto custará para fazer uma licitação com ônibus novos, e mais a questão das vans, que não consta nesse edital. Como são... você usa o ônibus, você fez uma licitação para ônibus, eu não posso, mesmo que eu queira renovar com essa empresa, eu não posso colocar as vans, eu tenho que fazer uma licitação separada das vans, são objetos diferentes. Então, quer dizer, nesse estudo que a gente vai contratar, vai estar incluso esses 3 projetos, aí vai para análise do prefeito e para a gente ver a questão de recurso, né? Então, não é uma situação assim otimista, questão financeira, né? Então, a grosso modo, a gente já fez um estudo dentro da secretaria. Então, uma nova licitação, digamos, com ônibus zero,
que a licitação diz que ter, tá? Nós passaríamos, tá? Esse é um estudo que nós fizemos dentro da secretaria, tá? De um subsídio mensal, aqui, ó, um subsídio anual de 4.070.000, provavelmente para manter a passagem no nível de R$ 3,80 a R$ 4,00, nós iremos aí para um subsídio de 9 a 10 milhões ano. Hoje? 4 milhões. Esse é um estudo que nós fizemos, mas nós precisamos contratar uma empresa credenciada. Esse estudo é tudo junto ainda, não é separado tudo rural, junto. não é separado rural não, e... tudo junto ainda. Então, quer dizer, a questão do transporte público, não só em Registro, como no Brasil todo, está ficando crítica em questão do custo, né? A gente fala, o cidadão hoje ganha muito pouco, né? Se a prefeitura tiver que cobrar aquilo que é devido da questão do valor da passagem, né? Fica inviável para o cidadão. Então, é a mesma coisa que assistência, né? É necessário que a prefeitura tenha esses olhos para o cidadão, principalmente quem utiliza o transporte público. Me explica uma coisa sobre essa licitação. Me corrija se eu estiver errado. É uma concessão, e essa concessão ela gira em torno de... A gente vai abrir uma licitação, vamos supor que todo mundo aqui é a empresa que quer entrar. A empresa que der mais benefício para o município vai ganhar, é isso? Isso? Por exemplo, eu consigo investir tantos mil no trânsito da cidade, eu consigo dar ônibus zero, cobrando tanto de passagem. Seria isso uma licitação, uma concessão? A licitação, uma concessão é assim, você faz o estudo, né? Hoje, a última foi feita por 7 anos, 7 anos de duração, mas atualmente todas as concessões estão sendo feitas em de 10, 15 ou 20 anos, porque a empresa precisa ter um aporte. Essa concessão atual, ela foi estimada em um aporte de 57 milhões, quando ela foi feita. E essa concessão, no caso, a empresa teria que receber recurso através da passagem. Que está 9 milhões de diferença, Diferença, né? É isso, né? Tá? Então, quer dizer, a empresa ela implanta toda a estrutura e ela tem, digamos, esses 57 milhões que custou essa implantação, ela teria que receber durante os 7 anos. Só que como ocorreu a pandemia, todo esse processo, por isso que está entrando novamente, por isso que a prefeitura está pagando o subsídio. Só para quem nos assiste em casa entender como que é uma licitação de transporte público. Né? O transporte público ele é obrigação da prefeitura, ele deve ser feito. O que a prefeitura faz? Ela dá concessão para uma empresa. Você pode fazer o transporte público, você pode cobrar passagem do cidadão. Só que aquela empresa que apresentar o melhor projeto, o melhor programa para a prefeitura, ela vai ter o direito de cobrar a passagem e a melhor empresa vai girar em torno os melhores ônibus, melhor investimento e tudo mais. Então, uma licitação de concessão é isso. Aquela empresa que der a melhor oferta para a população é a empresa que vai ganhar na realidade é assim, vereador, a prefeitura estipula o que quer, qual o tipo de ônibus, quais são as rotas, tudo. Tá. Vamos arredondar, vamos fazer uma conta, vai custar 60 milhões, digamos. Esse digamos, por 7 anos, ou 10 anos, é um valor estimado aqui. Né? Vai ganhar a empresa que der a porcentagem de maior retorno das passagens, ou digamos, ela vai dar, digamos, 3% ao mês de retorno para a prefeitura da passagem arrecadada. Só que isso hoje torna-se inviável devido à questão da pandemia. Tá? Né? Então, quer dizer, o estipulado seria R$ 8,00 a passagem. Só que o prefeito, a prefeitura e nós não temos condições de cobrar R$ 8,00 da população. Então, o que vai acontecer? A prefeitura estipula que vai pagar R$ 4,00, a população paga R$ 4,00 e a prefeitura entra com o subsídio hoje. Alguns municípios... acho que é São Bernardo dos Campos, se não me engano, começou, acho que há 2 meses, com transporte gratuito. É uma coisa hoje maravilha para eles que têm recurso, mas inviável para o nosso município. Pelo que eu andei estudando sobre o transporte gratuito, as prefeituras que estão fazendo, não posso falar um acordo, mas é uma lei municipal, de que o recurso que as empresas dariam para os funcionários como vale transporte
é repassado como imposto para a prefeitura. A prefeitura vai ter esse montante, vai aportar o que for o resto para fazer com que o transporte seja gratuito na cidade, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Só que aí tem um problema, vereador. Hoje, digamos que nós temos a linha do Groxá. Hoje nós temos 54 linhas durante o dia que sai do centro até o Groxá, tanto via BR quanto o Vila Romão, tá? Então, acompanhando diariamente, nós temos uma média de ocupação dos ônibus de 60%. Lógico, alguns picos sobe ali, mas tem horário que nós temos 4, 5 passageiros. A partir do momento que você torne isso gratuito, um exemplo só, tá? Se torne gratuito, nós vamos ter superlotação nesses horários e vai ser necessário a colocação de mais ônibus para suprir a demanda. É o que está ocorrendo em São Bernardo. Eles tinham uma estimativa de um acréscimo de 50% de passageiro, está em 180%. Então, quer dizer, não suportou mais a carga, né? Tá? Teve que colocar mais ônibus, só que eles têm um recurso diferente, é uma situação totalmente diferente da nossa cidade aqui, né? Tá bom. Cláudio, só para... Última coisa. Só para ficar claro, um dos temas mais falados aqui na Câmara Municipal, tanto dos munícipes que trazem essa demanda para a gente, quanto na rua e tudo mais, são as multas de trânsito, né? A multa de trânsito, ela entra aqui como fonte 1? Específica, recurso específico. E qual que é o número da fonte aqui? É fonte 1 mesmo, né? Fonte 1 também, mas recurso específico. Então, por aí favor, só pode ser utilizado no trânsito. Era isso que eu queria que o senhor explicasse. Uhum. Eu não sei quanto que vai ser a arrecadação, quanto foi a arrecadação, vamos supor, arrecadamos R$10 de multa, arrecadamos R$1 milhão de multa. Uhum. Esse recurso, ele vai ser empenhado onde? Onde você pode empenhar o recurso da multa de trânsito? Como eu falei, em tudo que diz direção ao trânsito, desde projetos, desde, como dizer, de campanhas, sinalização, digamos, reformas de ciclovia, pinturas de guias. Asfalto, pode? Se sobrar recurso, sim, pode ser no asfalto também. Tá entendendo? Uhum. Então, quer dizer, ele só pode ser utilizado em qualquer coisa relacionada ao trânsito. Implantação de novos semáforos, aquisição de viatura, né? Então, que somente todo recurso arrecadado de taxas referente ao trânsito, ele só pode ser gasto com isso, não pode ser gasto em outro lugar. O Otávio não consegue tirar de nós lá e ir para outro lugar, né, Otávio? A nós que vamos de atrás dele para pegar mais, né? Entendi. Então, todo é gasto nesse sentido. Então, para que as pessoas entendam, né, para onde está indo, todo o recurso arrecadado com multa de trânsito vai ser utilizado na melhoria da cidade no quesito trânsito. Do trânsito. Pintura de ruas, arrumar um semáforo, placas e tudo mais. Então, aproveitando o que o senhor falou, né, a população deve já ter percebido nesses últimos 8 meses, né, 6 meses aí, a gente melhorou a questão da sinalização das vias principais, a gente fez várias mudanças, né, tá? Essa semana ainda estamos ampliando a quantidade de faixas de pedestre, tá? Então, quer dizer, a gente está procurando cada vez melhorar mais a segurança do pedestre. Lógico, a gente recebe muita reclamação de alguns motoristas, que você está diminuindo, colocando obstáculos no meio da rua, mas com pinturas novas, tudo, mas isso é para segurança do pedestre. A parte mais frágil do trânsito é nós, os pedestres, né? Então, é por isso. Muito obrigado, Cláudio. A gente não está discutindo aqui sobre a multa de trânsito, né? Não, com certeza. É uma discussão longa e tudo mais. Mas para que as pessoas entendam, a multa está aí, ela está sendo feita, vai ser arrecadado e para onde vai, aonde vai ser investido esse dinheiro. Vereador, aproveitando o espaço que o senhor falou sobre multas, né? Só para deixar claro para o público que está nos ouvindo, para nós seria a coisa mais maravilhosa que não existisse a multa, que ninguém cometesse a infração, né? O que ocorreu em registro, nós ficamos num período aí de praticamente 3 anos sem fiscalização efetiva, ficamos sem convênio com a própria PM, tá? E aí foi renovado os convênios, ficamos um período grande sem a Zona Azul também, que acarreta em algumas multas também do não pagamento, né? Tá? Não pagamento das autuações. Então, quer dizer, para a população foi aquele impacto, mas o objetivo nosso é que o cidadão cometeu uma infração muitas vezes por descuido, mas tem aqueles que cometem
por imprudência, que ele se põe a mão na consciência e fala, opa, vai doer no meu bolso, vamos melhorar, vamos evitar, né, um avanço de sinal, excesso de velocidade e vamos salvar vidas, né? Esse é o objetivo nosso. Aproveitando, Obrigado. falando do Zona Azul, professor Otávio, qual a porcentagem que vai para as entidades do que é arrecadado, o senhor tem? Acho que é 25, né? Henrique, Depois- lembra? É depois- 25, né? É 25%. Depois a gente passa isso. Isso. É 25%? Isso, tá. Então, para que as pessoas também entendam, Entendam. a gente recebe... O Zona Azul é diferente da multa de trânsito, né? A gente recebe elogios e críticas. Né? Quem trabalha no comércio, que sabe que se não tiver o Zona Azul, vai ficar o carro parado na frente do comércio dele o dia inteiro, ele vai perder cliente, elogia. E quem tem que pagar, quem vai rapidinho, vai ter que descer e pagar meia hora, reclama. Então o Zona Azul ele é equilibrado, o elogio e a reclamação. Então, mas é importante que as pessoas saibam que parte desse recurso, 25%, né, ele vai ser destinado para a MAR, para a PAI, para o AMI. Eu não pra lembro CRIF, quais são as entidades. E para as entidades. Tá. É isso, né, professora? É isso, né? Aproveitando. Tem mais alguma? A MAR, a PAI, CRIF, AMI, FAC, Ação. Então são as entidades aí do terceiro setor que tanto trabalham. Obrigado. Questão da Zona Azul, aproveitando que o senhor tocou no assunto, nós tivemos uma reunião essa semana com o Conselho de Trânsito, né? E a pedido de vários comerciantes, da própria ACIAR, tá? A gente fez um estudo e foi aprovado junto ao Conselho de Trânsito, tá? A gente vai fazer a publicação nos próximos dias de uma ampliação de área da questão da Zona Azul, tá? Porque dentro do município nosso nós já temos uma grande quantidade de veículos, se registra um centro comercial que recebe veículos de todo o vale praticamente, né? E o comércio está sentindo muito a falta de espaço e até para nós mesmos que utilizamos o comércio, a gente não acha um local para estacionar. Na verdade, o comércio de registro está pedindo socorro, né? Precisamos favorecer eles. O comércio de registro ele está precisando de políticas que realmente ajudem, porque está difícil. Professor Aquino? Eu só queria ser bem rápido, se o senhor acompanhar o contrato quando fizer com o transporte, porque eu estranho muito um contrato quando fala que eu posso participar e a prefeitura comprar um ônibus, ou seja, eu comprar um ônibus e a prefeitura pagar. Quer dizer, é estranho isso. Senão eu entro sem nada lá e compro tudo e a prefeitura vai pagar. Na realidade não é assim, vereador. Toda concessão é assim. Toda concessão. A empresa vem, a prefeitura dá o projeto, a empresa vem, o custo desse projeto, digamos, como foi atualmente, 57 milhões, certo? A empresa vem, compra todos os ônibus, financia, monta pátio, tudinho e vem trabalhar. Ela tem que receber esse recurso e foi estimado na questão da passagem. Até antes da pandemia, estava funcionando normal, tanto em registro como no resto do Brasil. Só que após a pandemia, tá, houve essa defasagem de aumento de combustível, queda de cerca de 25% de passageiros e não teve mais arrecadação. Só que na concessão, só existe duas formas de você equilibrar o contrato. Ou aumenta a passagem ou dá-se o subsídio. Isso não somos nós, é uma norma. Não, isso tudo bem. De aumentar e pagar. Agora, quando se fazer um contrato, eu vou fazer um contrato de concessão. O senhor tem que me apresentar o que o senhor tem para trabalhar. Não o senhor comprar e eu ter que pagar. Não. Porque aí fica estranho o negócio. Não. Acho que o senhor não está entendendo. A concessão, a empresa compra tudo. Ela tem que. Só que ela comprou, gastou X. A estimativa de arrecadação das passagens, a prefeitura falou que com R$4 ela pagaria toda essa estrutura que ela investiu. Se não pagar, como houve todos os problemas da pandemia, essa diferença, a prefeitura tinha que autorizar o aumento da passagem. Então, a prefeitura, se autorizar, digamos, para R$8, a prefeitura não pagaria o subsídio. Mas só que não aumentou, entendeu? A prefeitura está pagando o subsídio para não aumentar, não onerar o cidadão. Então, não é que a prefeitura está pagando os ônibus, a prefeitura está pagando o serviço. Vamos voltar, então. Vamos voltar.
Só Em 2000 só um e- minuto, professor. Pois Só é. agradecer ao professor Júnior Shimabukuro. Parabéns pelo trabalho frente à secretaria. O Júnior precisa se ausentar. Se tiver mais alguma coisa que o senhor quiser falar, senão, tá tranquilo. Só agradeço a presença do senhor, viu, diretor? Por favor, professor. Vamos lá, em 2024 tem um novo contrato. A empresa que participar, ela tem que falar, olha, eu tenho 100 ônibus, que ano que é? É 5 anos? Vamos lá, está aqui, está novo. A partir daqui começa o trabalho. Ela executa o serviço, recebe, não tem que falar assim no meio do caminho, não. Olha, se você comprar um ônibus novo aí, nós vamos pagar para você. Não, eu estou entendendo. A questão é a seguinte, vereador. Até quando iniciou a pandemia, mesmo que eles tivessem prejuízo, a prefeitura não tinha a obrigação de pagar nada para eles. A partir do momento, depois da pandemia, que aumentou todos os custos comprovados, tá? Aí para reequilibrar o contrato, teria que aumentar a passagem. Por isso que entrou o subsídio. Agora, por exemplo, se nós fizermos um contrato que uma nova concessão, estipulando que teria que ter 50 ônibus, eu digo um exemplo, 50 ônibus, tal. A prefeitura estabelece qual é o valor da passagem, certo? Tá? Agora, se tiver alguma variação em questão deles colocarem mais ônibus por conta deles, não é obrigação da prefeitura. Não é obrigação. Agora, o que aconteceu foi um desequilíbrio de contrato. O desequilíbrio de contrato está na lei, tá? Que ou você equilibra o contrato com aumento ou com subsídio. Entendeu, né? Então, por isso que tem essa contratação de uma empresa para fazer um novo estudo e colocar aqui, olha, uma nova licitação custa isso por mês, isso tem que ser dividido, esse custo tem que ser dividido pelo número de passageiros, certo? E aí nós teremos o custo da passagem. Digamos, com uma nova licitação com ônibus zero, digamos, por 10 anos custe, uma suposição, 100 milhões, nesses 10 anos vai custar 100 milhões. A prefeitura tem que dizer que por mês vai ter X de passageiro, que vai custar X, e ele vai ter que se pagar. Se não der essa conta, a diferença a prefeitura paga. Porque a prefeitura está dizendo para a empresa que ela vai investir 100 milhões, vai transportar 200 mil passageiros mês, a R$4 e se paga. Se isso não ocorrer, a prefeitura paga a diferença. Tá? Então, por isso que tem que ter o estudo. Nós vamos discutir muito não, isso mas aí, com certeza. Porque a empresa que quer prestação de serviço, ela tem o ônus e o bônus. Ela tem que... Ela ganha, mas se ela tiver algum prejuízo também tem que ser dela. Mas se tiver dentro do contrato, ou o que a prefeitura propôs para ela fazer, e o que a prefeitura disse que de tantos passageiros tiver de acordo, se ela tiver prejuízo, ela não será reembolsada. Agora é ao contrário. A prefeitura solicitou que ela colocasse o número X de ônibus, quantidade X de linhas, e a prefeitura disse que vai transportar X passageiros e que o valor da passagem se paga. Se isso acontecer, morreu o assunto. Se ela tiver prejuízo mesmo assim, o problema é dela. Agora, caso contrário, se o número de passageiro que a prefeitura disse que vai transportar não ocorrer, a prefeitura é responsável pelo esse ressarcimento. Mas vai ser feito estudo, a gente vai ter que fazer audiências públicas sobre isso, e aí a gente esclarece daí, vereador. Vereador, só fazer uma pergunta, Cláudio, retrocedendo um pouco. Você falou que caso fizesse o estudo e permanecer a passagem ao valor de 3,80, o subsídio seria de qual valor mesmo? Que você falou de 9 milhões? Não, se fosse, digamos, hoje, para manter os mesmos ônibus, tá, com o mesmo valor, tá, manteria-se os 4 milhões e 70. Certo. Caso nós fôssemos colocar ônibus zero, com uma nova licitação, uma nova concessão, tá, mantendo a passagem atual, iria em torno de 9 milhões ano. Porque um ônibus novo hoje está em torno de 1 milhão e alguma coisa.
Então, quer dizer, você fazer todo um estudo desse, uma frota nova, toda a estrutura, você teria que aumentar o subsídio para manter a passagem atual nesse valor. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Não. Passamos então a Carla, nossa diretora jurídica. Diretora de Gestão da Diretoria de Saúde. Boa noite a todos. O orçamento para 2024, previsto para a Diretoria de Saúde, no total, né, de todas as fontes, é 73.650.000. Desse valor, está projetado, o nosso RH ele é bem elevado. A gente tem uma previsão de 36 milhões somente com RH, né? As nossas maiores despesas são medicamento, transporte de paciente, manutenção da atenção básica, né? Aí vem também os exames, a UPA, e também temos, no recurso próprio, a gente tem os termos de colaboração, né, com a entidade e com 3 entidades, o GPA, a PAI, e tem a Policlínica, a GPA, a PAI, a MAR e temos também o termo de colaboração com a Policlínica, né? De medicamento, a nossa previsão orçamentária, né, de recurso próprio para 2024 está em torno de 1.920.000. Só esse ano gastamos 4 milhões, só com medicamento. Tá? Então, o restante a gente utiliza para manutenção, né, da atenção básica, né, fisioterapia, vigilância, CAPES, com transporte, e a gente tenta redimensionar para atender os outros serviços que também a Secretaria atende. Né? Se tiver alguma dúvida, eu posso mais específica, porque é muito abrangente, né? São muitos setores. Esse aumento do valor do medicamento tem A gente que eu falo, a prefeitura, ela acaba fornecendo medicamentos por meio de ordem judicial, medicamentos que eram de alto custo, que seriam do Estado, a Secretaria acaba tendo que fornecer também, né? Na verdade, entra nessa conta? Os de alto custo, né, a gente já atende as demandas judiciais, né, porque ele é de competência estadual. Numa reunião que nós fizemos na diretoria, até para entender o porquê esse aumento, né, de consumo, com todos os coordenadores, com toda a equipe técnica, chegou à conclusão que muitas pessoas, pós-pandemia, estão procurando mais os serviços de saúde do SUS, né? Muitas pessoas deixaram de ter convênio, muitas pessoas também que antes não procuravam serviços, e isso a Atenção Básica nos provou, com a abertura de novos prontuários, de novas procuras, de pessoas que não eram assiduamente, não frequentavam a atenção básica, elas passaram a ir atrás para saber se está tudo bem, e fazer os exames de rotina. Então, a procura da saúde ela aumentou bastante, significativamente. E a gente fornece, né, todo o medicamento que é disponível na Remume do município. Só mais uma coisa. O que é passado para a Policlínica? Qual que é o valor, você sabe? R$20.000 mês. 20 mil mês. E é um número muito elevado de atendimentos lá, né? Tem. A Policlínica que hoje faz atendimentos via SUS, sim, né? Sim. De psicologia, nutrição, fisioterapia, fono. São vários serviços englobados, né? Ajuda, inclusive, o CAPES, né, na demanda sobre os autistas, né? Um investimento de 20 mil por mês. Tá bom. Aquino. Passa a palavra, professor Aquino. O recurso total? 73 milhões. 650.000. O RH? 36, por volta aproximadamente 36 milhões. Metade? Só de recurso próprio? Nós temos... Então, temos mais 8 milhões de fundo. Está incluído os contratos já de UPA? Não. É separado? Não, só RH, separado. Tá, não, o recurso da saúde está incluído no total ou o UPA é separado?
Não, a atividade da UPA, ela foi feito um chamamento, né? Então, ela não está incluída nesses 36 milhões mais 8 milhões de fonte 5. É outra categoria, é. Mas é incluído no geral da saúde, né? Tá. Está nesses 73, 650. Tá menor que a educação, viu, Luciana? Aí, ó. Vamos passar seu para ela, hein? Saúde primeiro. 15. Mas deve estar mais, né? Professor Otávio? Está em quantos por cento do orçamento próprio? 31%? A saúde? Onde que está? 30%? É assim, o orçamento da saúde, ele é maior em parte e menor em parte. Como eu vou explicar? Ele é maior sozinho. Então, assim, é o maior orçamento que tem da prefeitura, que é 73 milhões. O da educação, ele tem o Fundeb, que é fonte 2. Então, eles têm metade praticamente é fonte 2 e metade é o restante. Então, assim, se for pegar os dois, que é o Fundeb e educação, vai dar 94. Se pegar só a educação, vai dar por volta de, acho que é 50 milhões, né? Então, a saúde está com 29%. 29 quase 30%. Quase 30%. 29%. A educação está 25,50%. E a base de cálculo é diferente, as dois. O mínimo da educação é? 25. E o investimento só do UPA, qual é o valor? É em média de 1,5 milhão por mês. Então, o que foi provisionado foi de 1 milhão... Peraí. Que eu tenho. 18 milhões a gente provisionou, porque tem de fonte 5, né, que é o federal que nós recebemos, e de fonte 1. Da UPA está previsto 1 milhão... de próprio 12 milhões 762 e federal 3 milhões 600. Obrigado. Esses 6 milhões e 300 mil que está vindo de fonte 5, que é recurso federal, para vencimentos e vantagens fixas. São servidores. A gente também temos servidores que são custeados pela fonte 5. Pela que fonte é os 5. 8 milhões que são os 6 que está previsto, que a Sandra falou que é esses 36 mais o que é de federal, que nós alocamos no recurso federal. Esse faz parte do valor que nós estamos deixando de receber, professor? Que é fonte federal? 6 milhões e 300 mil da saúde para pagar... Está chegando, né? Sim. Essas questões específicas de folha e tal, não é tanto problema. Não tivemos problema. Até agora. Pelo controle da saúde, não. É que esse valor, acho que até, se eu estiver errado, o Carlos pode me falar, ele tem o valor do tamanho da UPA, tem o valor que é repassado, não é esse... Nós recebemos de recurso federal, que são 3 milhões e 600, que é da UPA, de recurso federal. E essa é uma atividade. Essa que está de folha, né, de pagamento, Isso. são servidores nossos que são custeados nessa atividade de fonte 5. Isso que é a equipe... a gente chama de a equipe técnica, né, que são alguns profissionais técnicos que estão alocados na fonte 5. Vereador Beto, alguma consideração? Não? Aquino? Eu quero agradecer, tá? Agradecer a presença de todos, considerações de todos, estar aqui presente conosco, apesar do cansaço, né? Da fome, enfim. E é mais para aqueles que nos acompanham, tá? Tem bastante gente acompanhando via internet, e para que eles tenham conhecimento de onde está indo e o que vocês têm para trabalhar. E às vezes dá a impressão que tem muito dinheiro, né? E um trabalho da administração é muito grande, é difícil. A saúde trabalha com pouco orçamento, a educação com pouco orçamento. Em geral, todo mundo trabalha aqui, ó. O administrador praticamente que cuida de toda a cidade para deixar bonita, tá aí, arrumar estrada, arrumar tudo, pouco recurso, né? Mas eu quero parabenizar todos e falar, olha, vamos em frente, tá? Vamos em frente, porque o que vale é o nosso esforço, tá junto, tá? Não vejo ninguém reclamando aqui que tá pouco, que tá muito. Ninguém reclama, isso é bom, tá? E vamos tocar o que tem, tá bom? Obrigado a cada um de vocês, tá? Vereador Beto, alguma consideração?
Quero agradecer a todos os diretores presentes nessa audiência e dizer que foi esclarecedor. E eu, com certeza, o público que nos assiste também não tem nenhuma dúvida aí, né, capitão? Ninguém questionou? Não. Agradeço a todos pela participação e uma boa noite. Muito obrigado. Também estendo meus agradecimentos a todos que nos assistem, aqueles que se preocupam com o orçamento do município, né, que sabem que isso impacta diretamente na vida das pessoas. É até triste, né? O pessoal do meio ambiente não teve ninguém aqui hoje, né? Nenhum representante da secretária, nem a secretária. Secretária não, desculpa, a diretora. Então acho que não está muito preocupado com o orçamento. A gente pode mexer tranquilamente no orçamento da... Eu acho que o Renan estava aqui, né? Ele precisou ir embora, né? O Renan era o representante do meio ambiente. Mas acho que é um orçamento que a gente pode movimentar um pouquinho para a saúde, movimentar para a infraestrutura. Então, deveríamos ter pelo menos um representante aqui que não esteve. Então, é uma pena muito grande, né? Essa falta de comprometimento aí com o recurso público. Registrar que tinha alguém representando sim aqui. Não esteve aqui, né? Quem que é o rapaz? Não, o Renan. Renan é o que cuida da parte orçamentária da Dani. Tá, ele estava aqui, né? Tava. Eu não vi isso aí, mas ele estava aqui. Agradecendo os presentes, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Alguém que está na plateia gostaria de fazer uso da palavra? Não? Não havendo nada mais a tratar, às 19h54, encerramos a presente audiência pública. Muito obrigado, senhores.